Vamos contar para ele que a gente tem rede de apoio. A gente tem rede de agora. apoio. Mas assim, a gente aprendeu a desenvolver algumas habilidades que nós não tínhamos. Quebramos muito a cabeça. Assim, ó, se a gente for contar como nós começamos, como nós estamos hoje, assim, eu sempre brinco, do braçal ao intelectual, é essas duas aqui que fazem, do braçal ao intelectual. Acho que não faz 60, 90 dias que a gente tem uma rede de apoio de duas pessoas que nos auxiliam de forma muito generosa, muito prestativa, porque realmente acreditam que se nós estivermos conectados, todo mundo cresce, é o ganha-ganha. Então a gente tenta ao máximo nos doar no sentido de ensinar, de auxiliar para que elas cresçam também e elas nos auxiliam. Uma não é da área jurídica, o que é mais legal, que mostra que existe sim esse compartilhamento interdisciplinar e multidisciplinar, e a outra ainda é acadêmica de direito. Então, assim, a gente fala que ela é nosso case de sucesso, assim, sabe? A gente tá, tipo, investindo para que cresça. Então, faz 90 dias que isso aconteceu, mas assim, nesses últimos 2 anos, tudo era meio assim, tinha que você pensar de aplicativo, a gente baixou, vídeo do YouTube a gente viu, e é isso, sabe? 2 horas para fazer uma 2 arte. horas pra fazer uma arte, uma gente. madrugada 2 horas. baixar O uma estresse era live. assim, ó. Já aconteceu de tudo aqui com a gente. E aí nós não estamos, nós somos muito cientes que nós não estamos onde nós queremos estar, que poderíamos talvez estar com muito mais produzido, melhor, mas nós temos uma máxima que é assim, não esperar ter as melhores condições para começar. É fazer, sabe? Faça o seu melhor com as condições que você tem hoje. E hoje as condições que a gente tem é essa. Às vezes a gente posta um vídeo sem edição nenhuma, do jeito que acabou de gravar, virou a câmera e postou, sabe? Então, graças a Deus, esse ano meu esposo deu um presente pra nós. Eu falo que é pra nós, né? Foi pra mim, mas é pra nós. Que é um celular melhor pra gente poder gravar. Mas assim, e as coisas vão acontecendo aos poucos, sabe? Então, o negócio é não deixar, às vezes, o medo de não estar perfeito te paralisar. Porque assim, a vida não é o comercial de margarina que muita gente fala. É fácil, Elton, falar de advocacia quem não advoga. É fácil falar de serviço público quem não é servidor, sabe? É fácil falar de docência quem nunca deu aula. Então, eu acho que o maior desafio da nossa vida é realmente exercer as funções que a gente exerce com o maior primor e zelo que a gente pode e mostrar os ônus e os bônus, sabe? Então, às vezes, quando eu posto alguma coisa lá de madrugada, cara, aquilo é vida real. É aquilo que tá acontecendo mesmo. Eu tô lá me lascando, entendeu? Estudando, corrigindo prova, lançando nota, é isso. Então, assim, mas como é que você tem tempo para 5 horas da tarde vir aqui fazer uma live? Porque a gente faz renúncias, sabe? Então, por exemplo, hoje o esposo da doutora Cíntia, que é o sócio dela no escritório, tá lá de babá das nossas filhas aqui da casa dela, aqui do lado do escritório dela. Então, assim, esses são os bastidores. Salve, da professora Cíntia. Então a gente fala que é a rede de apoio, sabe? Se não fosse a nossa rede de apoio, que são os nossos esposos, os nossos funcionários, os nossos alunos, se não fosse tudo isso na nossa vida, nós também não conseguiríamos. Então, falar que assim, a gente é Mulher Maravilha, não. A gente é meio doidinha, às vezes se estrepa um pouquinho por fazer um pouco além das outras pessoas, mas a colheita vem. Quando você faz certo, quando você faz de coração, quando você faz de sinceridade, a colheita vem. E aí eu brinquei com a Cíntia, né? Primeiro vídeo nosso, gente, a gente foi ver esses dias. Meu Deus, que fiasco. Elton do céu. Que fiasco o nosso primeiro vídeo, que vergonha dele. O nosso primeiro ensaio fotográfico, que nós fizemos aqui no escritório da doutora Cíntia, o nosso fotógrafo foi o esposo da doutora Cíntia. A gente baixou os guarda-roupa inteiro aqui, ficou escolhendo o look próximo, o meu e dela, assim, a maquiagem que a gente fez foi tudo a gente que fez. E aí eu falei pra ela assim, como que é lindo, né? A gente fez um ensaio mais profissional, que nós ganhamos de um querido fotógrafo aqui de Sinop, e assim, como que é diferente viver isso, viver uma crescente, viver que realmente as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer, da forma que tem que acontecer. Mas se nós tivéssemos esperado as melhores condições há 2 anos atrás, hoje nós não estaríamos conversando com você, Elton, sabe? Não teríamos essa rede, não teríamos proporcionado isso. Então, é muito isso, assim, fazer com as condições que você tem, mas fazer o seu melhor. Não é assim, já que eu não tenho condições, faz de qualquer jeito. Não, faz o seu melhor do jeito que você pode hoje, né? E esse medo, e principalmente das críticas, é o que anda impedindo muita gente de fazer coisas incríveis. Porque a gente tem que ver assim, mas vou dar um exemplo bem básico, mas eu vou criar um novo perfil, tem tantos, mas não tem nenhum que seja igual ao seu, porque você é único, você é especial. E a sua vivência,
a sua vida, a bagagem que você traz, o outro não vai ter igual a você. Então, isso realmente é especial a gente mostrar para as pessoas. Então, quando a gente olha, e às vezes é um misto de vergonha, quando a gente olha lá para algumas coisas que a gente fez, mas também é um misto de gratidão. Da gente olhar e falar assim, como eu tive coragem de gravar isso! E às vezes, igual hoje de manhã, que eu tava fazendo envelope. Gente, mas assim, o envelope é uma coisa simples, mas ele tem uma forma correta de fazer, onde vai o remetente, onde vai o destinatário. E eu tive chefes muito exigentes ao longo da minha caminhada, e eu sou uma pessoa muito exigente também com as coisas. E achei que era uma dica legal de passar. E aí eu tava sem maquiagem, com o cabelo todo bagunçado, no escritório, mas à vontade. Eu falei assim, gente, mas eu vou gravar sim? E falei, sim, eu vou gravar sim, porque é a realidade. Falei, eu não vou ir lá pra me arrumar, pra vir aqui falar uma coisa que eu não sou e que eu não tô fazendo. Eu trabalho muitos dias desse jeito. E isso não me deixa menor do que ninguém. Então eu acho que é isso mesmo, é verdade, a naturalidade. É isso realmente que faz a diferença e faz esse movimento, né, de advogados dos futuros, de todo mundo que está vindo com a gente, apoiando. Já são do presente, né? O advogado do futuro foi quando fez idealizado lá atrás. Já advogada do presente. Olha, queridos, isso é interessante demais. Principalmente essa história da simplicidade e tal. Está todo mundo trabalhando em casa, né? Pelo menos a boa parte. Pelo menos no serviço público. Então, eu vou falar mais do meu universo, né? Eu tenho um amigo defensor no Maranhão e a gente, obviamente, foi trocado em grupo de WhatsApp, né? Ele foi para a audiência e tal, e ele estava todo de terno, porque ele estava como defensor. E aí ele mandou uma foto todo de terno, mas só de chinelo, né? Já para estudar para muito, já botou até a calça do terno. Disse, não, vai que eu precisava na emergência me levantar, e aí ia aparecer o short, não? Porque na hora do susto você se levanta e esquece de ligar a câmera, né? E tudo isso. Mas está sendo realmente muito, muito interessante. Olha, o Luiz Madeira aqui realmente perguntando qual é o título, né? Eu vou botar como vocês sugeriram. Me formei. Luiz, a gente vai conversar sobre o que fazer depois que a gente se forma. Me formei e agora? Né? Vamos conversar um pouquinho sobre essa máxima que a gente entra na faculdade de Direito e a gente ouve muito, que o direito te abre um leque. Qual é esse leque? O que ele pode te proporcionar? O que fazer para que você escolha qual caminho a seguir depois de se formar? Então, é um bate-papo muito agradável a partir das nossas experiências, porque, assim como o Elton, né, eu já estive servidora pública do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, então a gente sabe um pouquinho lado de cá e o lado de lá, e há escolhas na vida da gente. São essas escolhas que nos constituem quem nós somos. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vai conversar sobre estágio, vamos conversar sobre serviço público, sobre as carreiras da advocacia, do direito, do concurso, né, magistratura, promotoria. Mas mudou, não era só segurar e... No seu comentário, só segurar o dedo e fixar. Eu não consigo aqui, só você consegue. Não, eu já publiquei, mas eu estou segurando e não está indo, enfim. Mas a gente vai falando para todo mundo que vai entrando que o assunto é esse, me formei e agora, né? E tudo isso que a gente está falando aqui acaba permeando isso também. Sim. A gente sabe que a gente tem ali, durante 5 anos, a graduação e nem tudo a gente vai ver na faculdade. Pode ser a melhor instituição do mundo, pode ser Harvard, pode ser Stanford, pode ser todas. Todas. Não tem como, porque a gente está falando de fato social, a gente está falando de vida de pessoas. E as pessoas mudam, os fatos mudam, então nunca vai ter um direito perfeitinho que vai encaixar naquilo que as pessoas estão fazendo. Então isso também exige da gente. É claro que aí a gente vai passar ali vários pontos para ir conversando, que entra o papel do professor também, novamente. Porque além dele ter essa responsabilidade de transformar, de inspirar, se ele não for uma pessoa que ele está antenada sobre o que está acontecendo no mundo, ele também acaba sendo responsável em deixar o aluno sair defasado da graduação. Porque assim, nós temos a matriz curricular para seguir? Temos. Mas o professor ele tem autonomia para conversar sobre diversos assuntos, fazer grupo de estudos, fazer projetos de extensão, cursos na própria universidade. Então tem esse papel também de começar a preparar. E isso foi o grande
foi o que, na verdade, foi a mola propulsora das advogadas do futuro. Porque nós, enquanto professoras, estudando sobre tudo que estava acontecendo, claro que na nossa faculdade nós já tínhamos já essa questão de digital, de trabalhar realmente sobre tecnologia e inovação, mas isso para nós ainda queríamos dar aquele toque especial. O que a gente estava estudando, o que a gente estava procurando. E a gente começou a fazer cursos na faculdade, trazer outros assuntos, outras atividades. E isso fez com que advogadas do futuro saíssem lá do núcleo de prática jurídica, de uma faculdade do interior do Mato Grosso, 500 quilômetros da capital de Cuiabá, e começassem a vir aqui a escrever livro, artigos e fazer tantas outras coisas, falando sobre transformação digital, falando sobre ética profissional e advocacia. Então, tem muito esse papel também. E o aluno, né? A gente tem o papel do professor e a gente também tem o aluno. Então, hoje, o aluno, e aí aqui quem é estudante tá ouvindo a gente, nós, durante muito tempo, a gente aprendeu no modelo da pedagogia, né? Então, professor, modelinho de sala, professor vem, às vezes um palanquinho mais alto, professor aquele detentor de todo conhecimento do mundo, cada aluninho sentadinho no seu lugar, o professor ia e plá, 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 e vocês agora é isso daqui. Só que agora mudou. Quando a gente sai do ensino, né, que praticamente de criança, e a gente entra para a andragogia, que é o ensino de adulto, a gente começa a falar do aluno como protagonista do conhecimento, onde que se ele não desenvolver o papel dele durante a graduação, isso vai acabar fazendo que depois, quando ele forme, seja em direito, arquitetura, medicina ou qualquer outro curso da vida, ele tenha que correr muito atrás. Porque por mais que o professor ele seja ultra, mega inteligente, ele passe, para nós adquirirmos o conhecimento, só aquele momento da aula não vai ser suficiente. Eu tenho que ter os meus momentos e as formas que eu aprendo. Como que eu aprendo? É ouvindo? É vendo? É imaginando? É desenhando? É escrevendo? É assistindo? Então, se o aluno ele passa ali durante 5 anos, ele não consegue fazer isso, e aí muitos alunos têm a percepção que não aprenderam nada. E aí já vou falar, isso é uma mentira. Vocês aprenderam alguma coisa, eu tenho certeza disso. Mas é tanta pressão também que vem do mundo, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai abrir o escritório e já passou na UAB? Mas você está estudando para o concurso? Ainda não passou? Mas você estuda mesmo? Mas... Então, eu acho que não está estudando, você está fingindo. Nossa, mas o ano já ainda não passou no concurso. Então, assim, existe muita pressão e muito apontamento da sociedade em cima do acadêmico de direito, sabe? Justamente por ainda ser uma das profissões muito tradicionais, que vem lá da época de colonização. Então, a gente tem medicina e direito ainda muito com esse rigor lá de trás, né, que só foram as primeiras profissões ali da nobreza. Então, a gente ainda tem muito isso enraizado da gente. Como se fosse fazer direito, fosse a garantia de ter sucesso profissional. E hoje não é mais. Hoje você depende e muito do seu papel, da sua atuação proativa, do seu lado empreendedor, se você for para o lado autônomo da advocacia, se você não for para o lado do concurso público. E se você for para o lado do concurso, meu bem, estudar para concurso hoje é uma profissão. Você precisa dar tudo de si para que isso aconteça. Não tem mais como fazer assim, vai ter um concurso, acho que vou me inscrever. As vagas hoje são preenchidas para quem só estudam para isso. Então, aquilo que você for decidir fazer, é necessário dar tudo de si, é necessário, né? E eu acho que é muito essa pegada. Acho que a gente já pode começar falando mais ou menos isso, sabe? Qual é esse grande leque que o direito te proporciona? Depende muito qual é o seu perfil. Às vezes o direito para você vai ter um leque enorme porque o seu perfil é muito adaptável, é muito maleável. Então, nós damos muito certo na docência, damos muito certo na advocacia, damos muito certo na mediação. Então, nós damos muito certo escrevendo. Por quê? Porque nós temos esse perfil inquieto e nós somos meio doidas por adquirir novas habilidades. Então, é isso que, às vezes, nos permite permear por tantas posições. Mas agora eu vou falar de mim. Eu fui servidora pública do Tribunal de Justiça do Mato Grosso durante 5 anos. Os 5 anos que eu estive lá, eu fui extremamente feliz, satisfeita e trabalhava igual um camelo, assim, com muito prazer e amor e orgulho. Mas chegou um momento da minha vida que não me satisfazia mais. Que o meu perfil já não se encaixava, que tudo que eu poderia absorver e fazer aquele ganha-ganha, eu prestar o meu serviço de coração ao Tribunal de Justiça e ter em troca aquele acréscimo dia após dia 1% dentro de mim, já não bastava para mim.
E aí, mesmo eu tendo passado, às vezes, pela secretaria e depois, né, ter sido puxada pelo magistrado para o gabinete com função de confiança, então, quando isso aconteceu, foi maravilhoso. Eu voltei a me sentir motivada, instigada, movida, mas depois de um tempo também aquilo já não me satisfazia. Então, perceba que não quer dizer que não é bom o serviço público, pelo contrário, quer dizer que durante algum momento aquilo me satisfez. Mas aquilo para mim já não bastava mais, porque o meu perfil é um perfil inquieto. É um perfil que um dia eu tô no fórum fazendo audiência, e daí a gente se veste do papel de audiência. No outro dia eu tô sentando a bunda na cadeira cumprindo um prazo e queimando a pestana com o celular longe. No outro dia eu tô fazendo live, no outro dia eu tô sentada conversando com o cliente. E é esse perfil que me move e me satisfaz. E não necessariamente a ditada estabilidade, porque a estabilidade também é um conceito vago. Também é algo que, se você não estiver fazendo o que você ama fazer, a estabilidade não vai vir. Por quê? Porque depende de uma gestão financeira. Você pode ser servidor público e não ter estabilidade financeira. Depende muito da sua gestão financeira, emocional. Então, assim, eu falo que eu sou muito mais estável hoje na advocacia e na docência do que quando eu era no serviço público. Então, isso não quer dizer que não é bom. Pelo contrário, gente, é a melhor coisa do mundo. Você olhar o direito pelo lado de dentro, pela responsabilidade que tem de dentro do direito, sabe? Com quem profere, com quem pratica a justiça, dá o ato de justiça final. Isso é algo, assim, de tamanha responsabilidade. Gente, meu irmão entrou na live, olha que delícia. Mailton, quase médico na live de direito. Também. Gente, isso que eu falo de rede de apoio. Rede de apoio na vida é tudo, sabe? Eles podem não entender nada, igual uma amiga minha de Cuiabá, não entende nada, mas tá aqui, toda live ela participa. Uma chuva de coração pra você. E aí é muito isso, sabe, Elton? Então, assim, quando aí eu ousei e pedi a tão, né, famigerada exoneração, meu Deus, eu fui taxada de louca, inclusive por membros da minha família. Você tá louca? Sabe, tem colegas da sua turma que estão estudando para passar no concurso público e você está pedindo exoneração. Depois de já ter estabilidade, passado pelo estágio probatório, 5 anos lá dentro, você tem função de confiança. Tipo, o que você quer de sua vida? Você tá louca? E eu só falei assim, olha, tá muito bem resolvido dentro de mim, com o meu esposo, e o meu momento de errar é agora. E se não der certo, eu vou ter humildade para sentar a bunda na cadeira, estudar de novo e passar em outro concurso. Então, o que o direito te dá? Ele te dá um leque de acordo com o seu comportamento. Porque se o seu perfil comportamental não for assim, né, você não vai conseguir se adaptar em muitos ramos. Então, a gente tem docência, a gente tem advocacia pública e advocacia privada. No ramo da advocacia pública, a gente tem as procuradorias, a gente tem a defensoria pública. A gente tem o Ministério Público, né? A gente tem a magistratura e a gente tem os serviços públicos de nível superior e técnico. Então, os analistas e os técnicos. Além de concurso, docência e advocacia, eu também posso prestar assessorias, eu também posso trabalhar como correspondente e eu também posso desenvolver o direito dentro do setor privado. Existem empresas que contratam pessoas formadas em direito por conta do know-how, do cuidado, do zelo com as questões jurídicas que envolvem. Eu tenho hoje pessoas que são ex-alunos nossos, bacharéis, que optaram por não fazer a prova da OAB, que também é outra, assim, outra crueldade que fazem com o graduando em Direito, como se fosse obrigatório. É obrigatório se para você vale, se você quer isso, sabe? Então, a gente tem que trazer um pouco de leveza também para essa finalização da graduação. E a gente tem alunos hoje que eles falam, professora, eu me tornei um funcionário muito melhor, tanto que hoje eu sou gerente da empresa, gerencio 50 funcionários depois que eu fiz direito. E olha aí, é um ramo do direito que as pessoas não falam, sabe? Como se só tivesse concurso de advocacia. Então, o mundo, ele não termina, ele não se esvai, ele não se exaure aí. Assim como eu tenho hoje ex-alunas que optaram, depois da maternidade, por estar dentro de casa com os seus filhos. E fala, professora, o curso de Direito eu levo para a vida, eu ajudo todo mundo, eu aplico em tudo, eu vou na loja, eu sou muito mais segura, eu recebo e-mail muito mais seguro, enfim, e tá tudo bem, sabe? Então tá tudo bem. Só que o perfil para você exercer um ramo e exercer outro são diferentes. Não dá para o advogado não ter esse perfil empreendedor. Rapaz, você vai ter que dar cara para bater, você vai ter que se expor, você vai ter que aparecer, você vai ter que aprender a falar, você vai ter que desenvolver habilidades relacionadas a isso, você vai ter que ver o seu escritório como uma gestão, como um negócio. Então, existem habilidades diferentes que, para ser servidor público, talvez eu não precisa tudo isso.
Porque eu tenho Sim. aquele servidor público que vai realmente só cumprir, que vai fazer as expedições e cumprir com muita cautela. Eu lembro quando eu fazia guia de execução de pena unificada. Agora tem sistema para isso. Mas você pegava lá 5, 6, 7, 8 guias de execuções penais, que o meu início de serviço público como técnica judiciária foi na vara criminal, depois eu fui para a vara civil, acompanhando o magistrado quando ele foi promovido. E aí eu lembro assim, você tinha que ficar olhando cada falta grave que às vezes o camarada tinha cometido, tinha regredido a pena, e cada atestado de frequência de aula, e cada coisa. E era assim, gente, era pura matemática. E aí, como eu gostava de matemática, eu era incumbida de fazer isso. E aí, onde eu ficava? Distante de todo mundo. Então, durante muitos meses, eu não tinha contato com pessoas, eu não conversava. Então, não é que eu preciso ter a oralidade. Depende da função que você exerce. Agora, a partir do momento que eu comecei a galgar outros espaços dentro da secretaria, e nós éramos responsáveis, por exemplo, pela sessão na época que era feita ali na secretaria pela progressão de regime, que nós tínhamos que explicar as condições, por exemplo, do regime aberto para os apenados, aí eu tinha que ter oralidade, uma oralidade simples, objetiva, clara, para explicar as condições que a pessoa tinha que cumprir. Então, perceba que ao longo da vida, você não vai engessar, você não se engessa. Você pode evoluir e cada momento da sua vida você vai se redescobrindo, se reinventando e desenvolvendo habilidades, sabe? Eu acho que é muito isso. Eu falei demais, agora eu vou deixar você. Deixa eu contar um segredo para vocês, rapidinho. Que o magistrado não escute nem saiba disso, né, meu chefe? Só tá em rede nacional, teve um momento que eu estava para pedir para mudar lotação para outra vara. Não que eu não gostasse, né? Eu gosto, mas é porque, e apesar de estar tendo atribuições de gabinete, mas é porque, como você bem falou, mãe, eu estava meio que saturado, né? E por mais que você, direito de família, uma vara de família, nunca é igual a uma casa ao outro, mas tem um certo padrão. Então acaba, querendo ou não, tendo um certo mecanicismo. E eu estava cansado daquilo. Estava praticamente já dizendo, não, vou procurar outra vara, que eu vou tentar um criminal, né? Enfim. E aí foi quando eu comecei essa história do Instagram. Isso me deu um ânimo, um gás. Por quê? Porque eu precisei voltar a estudar, né? Não dá para vocês fazem muito bem isso, não dá para você expor um comentário, botar sua opinião numa postagem sem um mínimo de fundamento. Né? Ninguém vai ser responsável, como você estava falando, o papel do professor também tem isso, né? Essa responsabilidade de você estar formando pessoas. Então, isso me deu um gás e hoje eu sou um outro servidor. E, talvez, de 1, 2 anos para cá, eu me tornei realmente um servidor até bem melhor. Mas, enfim, um novo olhar só sobre a sua função, né? Sim, então, quando a gente nos move a trazer novas habilidades para o que a gente faz, a gente repensa o nosso papel enquanto ser social. E aquilo muito que a Cíntia falou, assim, pode ser que, é uma advogada lá do interior do Mato Grosso, 500 quilômetros da capital, tipo, sabe? Mas se eu me aproprio do meu senso de responsabilidade no que eu faço, eu vou fazer com mais zelo, com mais amor, com mais cuidado, e de repente eu vou me redescobrir naquilo que eu faço. Descobrir novos nichos, novas áreas, e aí vou ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa que vai fazer tudo com muito mais zelo, né? Com muito mais amor. Então, é muito isso, assim. E quando a gente fala muito, como a gente dá aula de estágio, pega 9º e 10º período, a gente tem o privilégio, que eu falo que é um privilégio, um presente de Deus, assim, de ver, eu falo que aquelas criaturinhas de Jesus que passam por nós sendo amadurecidas. Porque o último ano, ele tem esse desabrochar nos alunos. O último ano é onde realmente aqueles sonhos de 5 anos atrás, quando no dia que foi prestar vestibular, que tinha aquela mente carregada de sonhos, de planos, de olhares da família com orgulho que a pessoa ia começar um curso, que eles são dotados de responsabilidade e de decisão. E aí ver os alunos no último ano, eles têm um amadurecimento, uma crescente assim, incrível, porque eles acabam realmente se sentenciando. E aí você começa a ver, olha, não é verdade que fulano tinha perfil de advogado trabalhista mesmo? Puxa vida, ele tá certinho. O outro você fala assim, realmente, esse aí é concurso, não tem jeito. A postura dele, é concurso. Então, ver isso é muito bom. E isso só faz reafirmar em nós o nosso papel, assim, tanto do lado da responsabilidade, quanto da gratidão do que a gente exerce, assim, que é algo, uma vocação. Eu falo que é algo assim de Deus mesmo. Eu acho que tem também, não esquece a pergunta, calma aí. Segura aí. Essa questão do desafio, sabe quando falam que o desafio nos move?
E eu acho que isso, nós, enquanto seres humanos, toda vez que a gente se sente realmente desafiado e a gente consegue lidar com isso de forma positiva, a gente sempre cresce. Então, talvez foi a experiência que você passou com o Instagram e a gente, com vários projetos realmente que nos desafiaram, realmente colocaram em xeque se realmente era isso, se isso era um propósito realmente genuíno. Isso faz com que a gente cresça e saia superior. Se eu pudesse deixar 2 nomes aqui nessa live, além de ser dois temas, na verdade, me formei agora, é assim, por que escolher direito? Eu acho, e a gente vai ver isso, e numa esfera muito assim, numa análise global e mundial do que está acontecendo com o direito no mundo, já não tem mais espaço para mais do mesmo. E a gente está num momento em que não sei o que fazer, ou minha mãe, ou meu pai, e eu vou fazer direito. E realmente a pessoa, quando ela vai escolher direito, não que ela precisa já entrar ali no primeiro semestre, porque eu vou só advogar. Não, mas ao menos saber o que é o curso, o que ele exige de você. E mesmo o servidor, que a Mayara falou da oralidade, isso é a nossa ferramenta, o nosso instrumento de trabalho. Eu já tive diversas situações na sala de aula em que eu fui perguntar por que você escolheu direito, o que você está fazendo aqui, o que você vai fazer, de gente começar a passar mal, ir para fora e não voltar, não retornar, porque aquela ansiedade de ter que falar, ou às vezes está sentada na minha frente, porque no núcleo de prática nós temos as nossas salas, onde a gente atende os alunos individualmente. E a pessoa na minha frente começar a tremer, a gaguejar, e eu falo assim, calma. Acalma seu coração. Respira. Você quer uma água? Respira e a gente agora vai conversar. Então, olha só, uma professora, uma pessoa que está ali para auxiliar, para ajudar, e aquela pressão é tão grande e muitas pessoas acabam não tendo nem a possibilidade de ter êxito na profissão, porque o medo realmente, ele é tão grande que a pessoa não consegue se desafiar. E aí ela vai se minando. E aí a gente chega numa cena muito triste para nós, que é ver uma pessoa que passou durante 5 anos e pagou a faculdade. De uma forma ou de outra, fiz FIES, pagou, fez ProUni, pagou, porque a gente paga imposto. Então, se você recebeu alguma forma de estudar e não pagar naquele momento, você pagou isso em algum outro momento da sua vida. E aí pega o diploma e simplesmente joga no lixo, fala, isso daqui não é para mim. E olha quantas oportunidades, mas às vezes as pessoas entram e não sabem por que entrou, não sabem realmente por que escolheram direito. Então a gente precisa também se questionar e fazer essa indagação. Eu terminei de ler um livro que ele na verdade, ele foi feito como se fosse uma releitura de um livro do professor Richard Susskind, que fala, né, do Tomorrow's Lawyers, que fala O Fim dos Advogados, e tem tantas outras obras falando sobre isso. Ele escreve sobre isso há mais de 15, 20 anos, então é conhecido mundialmente. E nesse livro ele fala desse fenômeno mais por menos. Então, para a gente entender e fazer parte desse movimento em que tem uma quantidade de advogados à disposição da sociedade e um número muito pequeno. Se a gente olha para a China, a gente olha para os Estados Unidos, mais ou menos, 3.000 habitantes para um advogado. China, 4.000 e poucos habitantes para um advogado. Brasil, 270 para um advogado. Dependendo do estado, 170 e poucos habitantes para um advogado. Então, a gente conseguir entender a diferença de preço, de valor, de propósito, de buscar as nossas outras habilidades, é crucial para a gente se manter no jogo. Ou você se adapta, ou simplesmente você está fora. E quando a gente fala sobre isso, pode até assustar. Quem vocês pensam que vocês são para mim? E não é sobre ser dono da verdade, ser portador de más notícias. É como ser uma pessoa que está dando um bom conselho. E a gente pode aprender de diversas formas. A gente pode aprender com exemplo, a gente pode aprender fazendo, a gente pode aprender lendo, a gente pode aprender com quem fez. Então, realmente, quando às vezes a gente traz alguns assuntos para essa temática, para a gente discutir, e principalmente para a gente pensar, porque nós podemos ter 2 tipos de futuro. Futuro preferível ou futuro previsível. O futuro previsível está aí. Ele é ruim. Essa é a realidade. Passando por uma crise é ruim.
mas agora eu vou para o meu futuro preferível. O que eu vou fazer para mudar isso? O que eu posso fazer diferente para conseguir me destacar num mercado que tem tantas pessoas? Então, fica também esse insight. E aí, quando a Cíntia fala assim, ó, o que eu posso fazer de diferente? Gente, não se enganem. É necessário sair da inércia, é necessário sair da posição passiva e para a posição ativa. E isso dói. Crescer dói. Sabe? Aprender uma nova habilidade dói. Você se desafiar a realmente crescer tecnicamente e emocionalmente dói. Você vai fazer um processo de autoconhecimento emocional, de evolução das suas emoções através de leitura de livros ou através de, enfim, psicólogo, coach, alguma coisa assim. Eu brinco que é igual uma reforma. Para ficar bom tem que ficar ruim primeiro. Vai ficar péssimo, você vai chorar, você vai sofrer, vai dar poeira, vai dar bagunça, sujeira, para depois ficar bom. A mesma coisa vai acontecer quando você cresce tecnicamente. Olha, eu preciso então, já que eu preciso ser diferenciado, eu preciso fazer uma pós-graduação, eu preciso estudar, eu preciso... E dói, gente. São madrugadas de estudo, são noites sem dormir, sabe? Enquanto a sua família tá lá assistindo filme na Netflix, você tá com um livro, às vezes um livro chato, um livro que você tá bloqueado para ler, porque você fala, eu não gosto desse autor. Entende? É diferente de você pegar uma leitura prazerosa que você quer ler. Então, e eu tenho vivido muito isso no mestrado agora. Tem dias que eu falo assim, Senhor, tem misericórdia, assim, tira esse bloqueio de mim, porque eu preciso fazer um excelente trabalho, porque eu tenho que apresentar amanhã um seminário no mestrado. E é isso, crescer dói. Então, às vezes, é muito lindo ver elas falando que o direito abre multiportas e que é tudo lindo, que elas amam o que elas fazem, elas são ótimas advogadas, professoras. Não se enganem, que por trás de tudo isso... Né? Inclusive, é por causa desse pensamento social que é realmente um erro, indução ao erro, um erro do imediatismo, um erro sabe, de fórmula mágica para tudo, é que nós começamos uma série no nosso feed na semana passada sobre o nosso início. Porque as pessoas veem a gente aqui, ó, então às vezes as pessoas não têm a compreensão do que a gente já passou. E aí foi muito interessante ontem, que a gente postou ontem no final da noite. A Cíntia falou algo muito forte que aconteceu quando ela falou que foi começar a fazer faculdade, o que o chefe dela falou para ela. E eu falei o que aconteceu comigo quando eu ia à faculdade, sabe? As experiências físicas que eu passava ao ir à faculdade na chuva. E como eu voltava para casa e o que eu fazia. Então, assim, se hoje, pela graça de Deus, nós estamos aqui, também não foi por acaso. Houve muita plantação, sabe? Houve muita... Você precisa semear. Se você não semear, você não colhe. Você não tem como crescer e ter um título e se intitular, por exemplo, sei lá, especialista em direito digital, em proteção de dados, se você não fizer por onde. Você não vai ter aquela aprovação a ponto de escolher qual é assim, a vara que você vai jurisdicionar no dia da sua sessão de escolha. Imagina que delícia esse momento, se você não caminhar durante o processo de estudo e aprovação do concurso público da magistratura. Então, crescer dói. Mas se você tem realmente certeza do seu propósito, do que você quer da sua vida, do seu objetivo, daquilo que você nasceu para fazer e foi vocacionado e direcionado por Deus para fazer nessa terra, esse crescimento ele pode ser leve. Por quê? Porque você vai trazer pessoas junto com você, porque você vai ter aquele rede de apoio, porque o dia que você estiver estressado, você vai fazer uma ligação para alguém especial e você vai se acalmar, entendeu? E é um dia após o outro. E vai ter dia que não vai estar legal e tá tudo bem, que você vai desligar tudo, fechar o computador e vai dormir, sabe? Porque não flui. E vai ter dia, pelo contrário, que você vai muito além do que as outras pessoas. Tem muito desses dias, só pra Tem, avisar. gente, tem muito disso. Tem dias que também há o bloqueio mental na gente da produtividade, da criatividade, sabe? Então, eu falo muito pra Cíntia, assim, eu não quero que, às vezes, 2 rostinhos bonitos e maquiados pra uma live venha demonstrar algo que não é a verdade, sabe? Então, eu acho que é muito isso, assim. Existe muita fórmula mágica. Eu recebi e-mail de push, sei lá, dados vazam, né? Fórmula mágica, sabe? Ganhe tanto em tantas semanas, faça o curso e isso não existe, isso não é real, isso não é real. Aproveitando esse gancho aí da fórmula mágica, às vezes passa no meu feed, eu não sei, carga d'água, deve ser, que é o cara se diz servidor público federal e ele tem um negócio que ele ganha não sei quantos mil numa semana, né? Queria receber mais que ele quer aqui. Eu já paguei, já fui lá, já disse que não me interessa, mas em algum lugar eu estou clicando em alguma coisa que, enfim, ele volta de vez em quando para me assombrar. Essa história de ganho não sei quantos mil em uma semana. Né?
tá aqui para morrer de trabalhar, faz 50 mil coisas ao mesmo tempo e não tá ganhando. É isso que eu falo, gente. Minha mãe e meu pai só me ensinaram a trabalhar, não fiquei rica até hoje. Uai, então eu tô fazendo errado, então. Só pode. Algo de errado não está certo, né? Voltando à pergunta lá que eu queria fazer para vocês. A gente está, pelo menos eu percebi isso, não sei se vocês também conseguiram mapear isso, uma crescente para o lado do magistério. Né? Eu não sei se não vi nenhum estudo a respeito, se é porque os concursos públicos... Porque assim, até um tempo atrás, você terminava o curso, né? A maioria queria concurso público, aí afunilava um pouquinho, queria advogar, magistério desarreda, ninguém queria ouvir nem falar. É como se fosse assim, a última opção. Não, isso é coisa para licenciatura, né? Pela letras, geografia, né? Enfim, não é para quem quem é bacharel em direito. E eu percebo uma crescente nesse sentido. Não sei se por conta disso, escassez de concurso, enfim. E aí eu queria que vocês falassem, porque vocês são uma professora, né? E aí como foi a experiência de vocês? Se vocês já se viam professora lá na graduação, ou se foi uma coisa que surgiu nessa caminhada, e se vocês também perceberam isso, tá tendo uma crescente nessa vertente, né, do magistério pelos bacharéis. É que vocês têm para dizer para Vamos gente. falar disso, né? Porque fala muito da nossa... E bem complexo numa parte também. Assim, a gente tem até uma experiência semelhante. Nós sempre lecionamos na igreja. Eu não conhecia a Maiara não me conhecia. Então, eu sempre dei aula de ensino religioso para as crianças, durante muito tempo. E aí, dar aula era uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E durante toda a minha graduação, eu sempre falei para os meus colegas que eu queria dar aula. Então, assim, isso era... E a forma que eu sempre aprendi foi essa, ensinando os outros. Então, a gente tinha um grupinho de estudo de 5 colegas e a forma que eu estudava era essa. Eu aprendia para ensinar e para gente, às vezes, trocar ideia e fazer. E aquela aluna chata, se o professor corrigisse uma coisa errada, eu ia lá. Eu já cheguei a amassar a prova e jogar no lixo, brigar por meio ponto. E aí hoje as criaturas de Deus fazem umas coisas com a gente. Você fala assim, você plantou, querida. Você plantou lá atrás isso. Então, já fui esse tipo de pessoa. E aí quando eu saí da faculdade, então fui fazer minha especialização e estava assim em stand-by, não cheguei a mandar currículo em nenhum lugar. E aí eu passei por uma situação que eu fui assaltada no meu escritório e estavam precisando de uma pessoa. A Maiara já trabalhava lá, não éramos éramos, né, amigas, mas não éramos tão assim. E começaram a perguntar lá na faculdade quem. E aí o coordenador, né, comentaram do meu nome, a Maiara comentou, outras pessoas comentaram. Ele falou assim, não, é ela. E aí ele me ligou. E aí meu coordenador me convidou para ir dar aula na faculdade em que eu me formei. Então comigo foi assim. E aí vou deixar a Maiara contar também a experiência dela. E no tocante a essa crescente de pessoas procurando a docência, eu vejo que tem 2 pontos. Muitas pessoas estão procurando estabilidade. Não são vocacionadas para fazer isso. Outras pessoas veem nisso uma oportunidade também de aparecer. Por quê? Porque tem muita gente vendendo curso na internet, sou professor. É professor? Mas assim, o professor da graduação e o professor do cursinho é uma pegada totalmente diferente. Completamente. Totalmente diferente. O professor que só dá curso na internet, que faz webinar, é uma pegada diferente de você estar ali com o aluno que está em formação. Caminhar pelo menos 60 horas, que é um segurar na semestre mão inteiro dele com e ele. falar, vem filho, vem comigo. Vamos fazer juntos. Então tem essa diferença. Tem pessoas que são vocacionadas para docência? Tem. E a gente tem a grata oportunidade de conhecer diversas delas. E o professor que está no lugar errado, infelizmente, ele acaba prejudicando muita gente. Então é um exercício diário, né? E é muito complicado fazer essa autoanálise e fazer assim, eu faço o que eu gosto? O que eu ganho com isso? Porque se o dinheiro for a única coisa que a gente ganha, seja fazendo qualquer coisa da vida, é muito pouco. Então, e o dinheiro, ele é energia. E ontem a gente conversou sobre isso com uma outra pessoa. Como assim energia? Ele não é algo ruim, ele é algo bom. Ele é para circular, ele é para somar, mas ele não pode ser o principal. A partir do momento que ele é o nosso objetivo principal, a falta dele, ou ele também em uma grande quantidade, ele não vai fazer bem, porque você não está preparado para lidar com ele.
Então, a gente precisa pensar nisso, assim, sobre vários aspectos. E comigo não foi muito diferente, assim. Eu acho que desde sempre nasci quase que ensinando, assim, dava aula de ensino religioso na igreja também. Inclusive, semana passada, eu achei umas tarefinhas, umas atividades de 2013 que eu tinha feito com as crianças da igreja e estavam guardados, gente. Eu falei assim, meu Deus, que incrível, né? Falei, Mayara, olha, restaura essa criatividade ali, aflora esse negócio, porque foi muito bonitinho. Então, assim, já veio essa pegada. Depois disso, eu tive a oportunidade de lecionar cursinhos de secretariado moderno, essas coisas. Como eu sou intérprete de Libras também, tive a oportunidade de lecionar Libras, tanto em curso de livre administração, quanto como professora temporária na Universidade Federal aqui do Mato Grosso, na UFMT aqui em Sinop. E depois disso, eu recebi um convite num dia qualquer de um professor meu, falando, Mayara, seu nome foi ovacionado aqui na reunião de professores e eu gostaria que você viesse aqui para fazer um teste com a gente, porque nós gostaríamos que você assumisse o núcleo de prática jurídica. Isso foi 2 anos, acho que antes da Cíntia entrar, assim. E aí eu recebi o convite da instituição onde eu formei para lecionar onde eu formei. Então hoje eu tenho a grata satisfação de ter ao meu lado meus professores da faculdade como meus colegas de trabalho. Então, essa parte é o que nos une mesmo no nosso mesmo propósito, porque nós estudamos hoje, nós damos aula hoje na mesma instituição onde nós nos formamos. Nos formamos em anos separados, em momentos separados, mas nós retornamos à nossa casa com uma outra posição. E aí eu falo muito isso para os alunos da sala de aula. A última aula, assim, eu acho que é uma aula muito, muito de vida, assim, a gente fala muito para eles. A gente fala, crianças, não adianta, vocês estão plantando, vocês passaram 5 anos aqui plantando. Sabe? Não adianta, às vezes, você ter sido um perfil de aluno e 6 meses depois, quando você terminou uma pós-graduação lato sensu, chegar a entregar o currículo para o seu coordenador. Aquilo que você plantou ficou memorizado, principalmente hoje, com as mídias, com as redes sociais, onde está tudo em nuvem. Você excluiu de um lugar, mas isso evaporou para um monte de outros lugares. Então, essa memória que a gente constrói ao longo da vida da gente, ela fica enraizada de quem você é, do que você faz. E olha como foi interessante. Essa semana, eu fui socorrer uma colega que contraiu o coronavírus e eu faço algumas declarações de imposto de renda, porque o meu primeiro trabalho foi no escritório de contabilidade em 2007. Então, ainda vem algumas resquícios, assim. Mais uma faceta, né? Porque eu sou filha de contador, esposa de contador. Então, assim, né, meu esposo é contador, minha mãe é contadora, mas na verdade quem faz sou eu, né? Eles têm o título de quem faz sou eu, por conta desse primeiro trabalho. E aí, a minha colega pediu para eu socorrer ela em umas declarações, e aí eu fui contatar com a cliente dela. Falei, olha, sou eu, né? Enfim, expliquei tudo. Aí, conversa vai, conversa vem, a pessoa falou bem assim para mim, você não lembra de mim, mas eu lembro de você lá no ensino médio, no 2º ano do 2º grau, nós estudamos juntas. E você era uma excelente aluna, uma aluna super dedicada. Quando eu vi que era você, eu fiquei tranquila. Cara, olha o peso dessa responsabilidade. De todo o meu coração, eu não lembrava dela. Eu não sabia quem ela era. Sabe? Pra mim, ela era uma pessoa estranha. Mas ela lembrava de mim. Daí eu fui conversar com a minha colega, que pediu o favor. E daí minha colega falou assim, ainda bem, né, Mai, que ela lembra de você assim. Imagina se fosse diferente. Tipo, né, entregar, enfim, a parte do sigilo fiscal dela e tributária para uma pessoa que tinha sido uma péssima aluna, uma péssima referência. Então, tudo que você faz vai ecoar. Tudo que você faz vai ecoar. Seja aqui na Terra ou na eternidade, para quem acredita em Deus. O que você faz vai ecoar. O que você planta, você vai colher. Então, essa postura. Eu tenho interesse em ser professor. Se for pelo dinheiro, querido, você vai dar um tiro no pé. Não faça isso, porque, inclusive, você pode manchar a sua história, o seu nome, se você for um professor ruim. Porque você vai dar aula para 40 pessoas no semestre. Se metade da turma não gostar de você, o que vai acontecer com o seu lado profissional, da sua advocacia? Pode respingar, inclusive, em outra área de atuação. Em tudo, sabe? Então, tem tanto para o lado bom quanto para o lado do ruim a consequência. Então, é preciso ter muita responsabilidade e consciência no que se escolhe. Agora, se realmente você sente que inspirar pessoas, formar pessoas, ver pessoas irem muito além do que você, porque tem isso, você tem que ter a alegria no seu coração de ver o aluno seu estar muito além, galgar passos muito maiores do que os seus, e você falar, cara, eu contribuí para isso, tem um pouquinho de mim dentro dele, sabe? Se esse é o seu desejo, então você precisa desde hoje começar a posicionar. E hoje, o mundo que nós vivemos de mídias, de tecnologia, te proporciona isso.
Você pode, desde a graduação, ter um perfil diferenciado. Você pode ser aquele perfil que conversa com o professor, que escreve artigo, que publica notícia, artigo de opinião, e que vai, e que remexe. Então, você pode começar a se posicionar assim. E você vai colher pelo caminho inverso, como eu e a Cíntia colhemos. Nós não fomos lá bater a porta da faculdade. Claro que isso é raro, óbvio, claro que tem a mão de Deus nisso, não temos dúvida. Mas é só para mostrar que, assim, é possível. Coisas boas acontecem quando você planta coisas boas. Mas esse foi um dos exemplos em que foi fruto realmente de plantação. Mas muitas das coisas que acontecem nas nossas vidas não foram oportunidades que surgiram, foram oportunidades que nós criamos. E a gente até tinha separado um top 10 aqui para fazer conforme o livro que nós escrevemos, que é 10 Passos para Iniciar na Advocacia. Em um deles, nós temos um capítulo que a gente fala sobre isso. Essa habilidade que nós temos que desenvolver em criar as nossas próprias oportunidades. Eu tenho uma frase que é meu lema de vida, que o não eu já tenho, ele existe. Então eu sempre vou em busca do sim. E isso realmente tem que nos motivar para a gente ser melhor naquilo que a gente faz. E quando a gente fala de enquanto você está na graduação ou até mesmo ali no seu exercício, a gente fala de algo que é muito importante, que é o branding, que é a nossa marca e a nossa postura. E imagine você na graduação e aí você coloca assim, não vejo a hora que isso acaba. Nossa, matéria chata dá pega. Nossa, e você começa a só veicular e a fazer isso. Tá, você formou, beleza. A gente não forma num passe de mágica, né? Forma num dia, no outro se torna um advogado de renome, alguém super reconhecido. E essa trajetória? Ela vai contar para as pessoas te indicarem, para as pessoas te procurarem. E aí, não é você se encaixar num modelo engessado em que você não pode ser alegre, você não pode ser natural. Mas a gente tem que ter ciência que a nossa profissão, ela exige algumas coisas da gente. Entre elas é um equilíbrio. Eu posso pensar 1000 coisas na minha cabeça. Eu posso querer matar, eu posso querer fazer 1000 coisas erradas, mas eu não preciso postar tudo isso na internet. E muito do que a gente vê e fruto de alguns resultados ruins que algumas pessoas colhem é isso. Então eu acho, e vai muito pelo campo do achismo mesmo, e eu vou lá e eu posto. E aí, o cliente que vai contratar, ele muitas vezes ele quer uma postura diferente. Perfeito. Então a gente tem que se perguntar, eu me contrataria? Eu tô na fila do pão, eu não posso perder a oportunidade. Isso não significa que eu vou sair entregando o cartão ou mostrando o meu QR Code para ninguém. Mas eu tenho que criar essa oportunidade. E aí, tudo bem? Como é que tá o dia? Nossa, choveu. Nossa, sobre a chuva, sabia que esse ano a estimativa, nossa, como você sabe isso? Não, eu trabalho com direito agrário, então você já criou a tua oportunidade. Eu falo pro pessoal, participou de um webinar, foi num negócio, na primeira oportunidade, falem. Falem, quem não é visto não é lembrado. Mas aí a gente entra lá no comecinho da nossa conversa. É muitas vezes o medo, o receio do que vão falar, do que vão pensar. E às vezes a gente acaba sendo mais um na multidão. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser palestrante, nem todo mundo tem que ser professor, nem que tem que ser um advogado de sucesso, né? Sucesso é muito relativo. Mas a gente precisa realmente ter alguns objetivos de vida. E se entre eles é ter êxito na advocacia, ser um bom advogado, ser conhecido pela sua qualidade técnica e a sua qualidade comportamental, isso tem uma trajetória, isso tem procedimentos ao longo do caminho. E isso vai requerer da gente renúncias, comportamento, postura, e não precisa ser pesado. E muito disso a gente trabalha no nosso Instagram. Sim, uso terno. Preciso fazer linguagem formal quando necessário? Sim, mas o direito pode ser leve, pode ser divertido, pode ter paródia, pode ter meme, pode ter desenho, pode ter olho no olho, pode ter empatia, pode ter colaboração. Onde que escreveram, onde que falaram que não pode ter isso? Que tem que ter cara fechada, que não pode compartilhar, que não pode ajudar. Quem foi que criou essa regra? Eu não compartilho a gente não concorda com essa regra, nós não nos conformamos com isso. E é por isso que a gente realmente é insistente em falar de um novo direito, que nós também estamos contribuindo com ele. E isso é uma coisa maravilhosa. Saber que muitas pessoas estão mudando o pensamento, porque a gente também, em um determinado momento, mudamos. Eu comecei em 2006. Eu não tinha a mente que eu tenho hoje. Se eu pegar a Cíntia, a professora e advogada de um ano atrás, ela já mudou muito, ao ponto de muitos alunos que estudaram comigo, trancaram e voltaram e falaram, professora, é você mesma?
É você mesma? Sim, sou eu, mas eu mudei, porque a gente está em transformação. Algumas coisas que a gente tinha como certo, a gente não tem mais. E a gente vai tentando realmente se modelando, se reinventando. Então é muito necessário isso. E eu deixo aqui também para vocês, quem quiser, a gente, durante todos esses anos, a gente compilou isso numa obra que está sendo vendida pela Amazon pelo valor de R$ 9,90. E se você tiver o Amazon Prime, você não precisa pagar nada. Você vai baixar e você vai ler. Ali, em 40 páginas, nós colocamos mais de 10 anos de experiência do dia a dia na advocacia, na docência, o que a gente fez, os desafios que nós encontramos e como que a gente conseguiu superar isso. Então, eu acho que a gente precisa ir procurar. E às vezes a gente está acostumado a ter tudo de graça. A gente muitas vezes precisa investir num bom curso, num curso de oratória, num curso de gestão, num curso de desenvolvimento pessoal, porque isso faz parte do que a gente vai oferecer dentro do nosso escritório. O direito não é feito só de direito. O direito ele é multidisciplinar e ele é interdisciplinar. Quanto mais a gente entende de coisas que estão fora do direito, mais possibilidade de ter sucesso dentro do direito nós temos. Acho que agora eu falei muito. Olha só. Ô, Elton, duas mulheres não dá, né? Tem que fazer a live partilhar. Meia hora a Cíntia, meia hora para a professora Maiara, para ver se a gente... Meus queridos, olha só, infelizmente, estamos no nosso último minuto, né? Daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar. Queria imensamente agradecer vocês. Quem não segue ainda, que eu acho que passou por aqui, são poucas pessoas, sigam lá, Advogadas do Futuro, recomendo demais, sou fãzaço, é um dos perfis que eu faço questão de acompanhar diariamente, tá? Baixem o e-book dela, sensacional, inclusive faço aqui o convite, quando sei que a agenda de vocês está aperreada, mas quando vocês tiverem ambiente, a gente pode fazer uma live só para falar do e-book, né? Para trazer um pouco de... Eu já aceitei, você aceitou? Aqui, ó, Bom, em rede pública já, vamos só marcar. Não sei quando é que vocês estão pior, provavelmente vai ficar igual ao plantão extraordinário judiciário, setembro, outubro, que eu sei que vocês já tem uma live daqui a pouco. Tem live com a Fabi, a Fabi tá aqui, 19 horas tem live com a Fabi. Gente, a gente vai falar sobre advocacia 4.0 e 5.0. Pessoal, vão lá, 19 horas, no horário de Brasília, não é isso? Isso. Pronto, 19 horas, procura advogado, começa logo a seguir para já participar da live mais tarde. Meus queridos, muitíssimo obrigado. Elton, muito obrigada. Você é um querido, um amigo do nosso coração. Obrigada, Elton. Gente, obrigada a cada um de vocês, de todo o nosso coração. E estamos à disposição. Mandem direct para nós, a gente gosta de conversar.